Estamos aqui mais uma vez e vamos iniciar com o nosso convite a fazermos uma pausa, fazermos um silêncio. Convido vocês a fecharem os olhos para iniciarmos o encontro desta noite, aquietando um pouco mais a nossa mente, aquietando um pouco mais o coração, assentando o corpo de forma confortável sobre o assento e estabilizando a coluna. É muito importante criarmos essas pequenas atitudes que vão nos ajudando a estabilizar não só o corpo, mas através do corpo também estabilizarmos a nossa mente. Vamos observar o fluxo da respiração, fazendo contato com a nossa pausa, com o nosso silêncio e, sobretudo, sentindo a nossa presença. Inspire, expire. Traga atenção para os seus pés, sinta os seus pés em contato com o solo, com a superfície, com o seu sapato. Sinta a extensão das suas pernas. Sinta a verticalidade do tronco. Mantenha a sua cabeça no prolongamento do seu eixo vertebral. E vamos trazer as nossas mãos unidas em pranam, iniciando o nosso encontro de hoje. Inspirando e ao expirar, vibrando juntos o mantra Om 3 vezes. Vamos descer as nossas mãos, deixando que o Om reverbere em cada célula do nosso corpo, acalmando mente, acalmando o coração. E que também essa energia de paz, através da vibração do Om, possa espargir na direção de todo o planeta, na direção de todas as pessoas que nesse momento se encontram em dor, em desespero, com privações severas, em lugares de conflitos, com dor, nos hospitais, nas ruas, em abandono. Que essa vibração do Om alcance a todos, de forma que possa acalmar, tranquilizar e trazer conforto aos seus corações e mentes. Então vamos abrindo os nossos olhos e, de novo, é um prazer estar aqui, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Hoje a nossa conversa vai ser sobre um tema que está no Evangelho, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a felicidade não é deste mundo. A felicidade não é deste mundo. E nós encontramos isso em
dito por várias bocas de santos, de mestres, de sábios de diversas linhagens. A felicidade não é deste mundo. E a pergunta que se faz a partir dessa afirmação de que a felicidade não é deste mundo é: mas por que que a felicidade não é deste mundo? E a gente precisa entender que quando estamos no corpo material, submetidos às leis da materialidade, submetidos a um corpo denso, formado por com carne, fibras, músculos, né? Sangue, sistemas, articulações, um corpo que tem na sua própria configuração uma densidade natural, para que a gente possa estar tendo experiência no plano material. Quando a gente vem, quando a gente reencarna, é muito comum que a nossa mente esteja, que nós estejamos muito conectados com essa materialidade. Então, nos primeiros anos da nossa vida, diria que nos primeiros talvez 40, 50 anos das nossas vidas, nós, a maioria de nós, ainda nós estamos muito relacionados, identificados com essa experiência material, que é estar reencarnado num corpo físico. Essa experiência é fantástica. Nós, como espíritas, sabemos que essa experiência traduz a grande oportunidade, a grande chance da gente prosseguir rumo à evolução. Que quando estamos aqui na matéria é quando estamos submetidos ao aprendizado da convivência na comunidade, da convivência no núcleo familiar, né? A experiência de fazer contato com os sentidos que conectam a mente ao mundo externo, fazer contato com a pele que vai delineando as margens que definem o, o espaço que eu ocupo e o outro, o que está fora e o que está dentro. A experiência de estar encarnado é uma experiência fundamental, indispensável no processo evolutivo. Então, quando estamos desencarnados, quando estamos em espírito no plano espiritual, tudo que a gente quer é a oportunidade de voltar, na maioria das vezes. Porque sabe-se que estando aqui é quando estaremos colocando à prova o aprendizado das últimas experiências reencarnatórias e também a experiência que tivemos durante o período que estávamos em espírito, no plano espiritual, estudando, tomando conhecimento do que não foi aprimorado em tempo na última encarnação, tomando conhecimento do que precisamos aprimorar na próxima. Então, estar aqui é tudo de bom. É a grande chance, é a grande escola, mas é muito desafiador. E quando a gente volta, os primeiros muitos anos da nossa vida, muitas vezes não fazemos contato com uma realidade espiritual, ou não fazemos de forma consciente, ou não tivemos iniciação filosófica espiritual, e vamos vivendo uma vida meramente material, completamente identificada e completamente conectada apenas à nossa existência material. Quando fazemos isso, nós estamos sujeitos a um grande sofrimento. Porque o fato de estarmos identificados somente com a experiência material dessa vida, com o corpo, com os sentidos e com as coisas materiais que vão adornando essa experiência, o fato de estarmos somente conectados a isso, faz com que nós tenhamos muitos medos, muitos temores. Porque a materialidade, a nossa matéria, ela é perecível. Não tem como não ser. O corpo físico
Por ser físico, ele obedece às leis da matéria. E as leis da matéria, elas são perecíveis. Elas incluem um tempo de vida, um tempo de funcionamento. O organismo, pela própria maturação, pela própria experiência no decorrer dos anos, ele se degrada, ele envelhece e ele cessa o seu funcionamento. Então, existe em nós um senso de autopreservação, que é importante, que é preciso, para que a gente tenha impulsos espontâneos de autodefesa. Por exemplo, o medo, quando ele não é patológico, quando ele não impede da gente viver a vida, quando ele não impede a gente de ter experiências significativas, quando ele não congela a gente, né? Porque quando o medo congela, quando o medo paralisa, ele é patológico, ele começa a ser prejudicial. Mas o medo, numa escala saudável, ele é de prudência, é um sentido de prudência. Então, muitas vezes, a gente, no ímpeto da juventude, as próprias crianças, mas mais jovem, quando já tem um pouco mais de consciência, quando a gente está diante de uma situação que nos traz algum risco inerente, ou iminente, e inerente a determinada coisa que está acontecendo, muitas vezes nosso sistema diz assim: não vá, não, 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 não vá. Não é seguro para você. Isso é intuitivo, né? Isso é o nosso sistema nervoso, a nossa cognição, enfim, a nossa forma de entender que aquilo pode ser perigoso e pode nos colocar em risco. Então, isso aí é prudente. Aí, muitas vezes, a gente dá um passo à retaguarda, volta e diz: não, não vou, está muito escuro. Não, não vou, está muito deserto. Vou fazer outro caminho. Às vezes, a gente quer dar um mergulho em águas profundas, a gente sempre quis fazer, e em cima da hora a gente diz: não, mas eu não sei o que tem ali, não vou. Quando a gente consegue parar e escutar alguns sinais, muitas vezes a gente está seguindo o protocolo da autopreservação. E isso é importante. E isso funciona o tempo todo. Acontece que quando a gente tem muitos estímulos, e nós estamos tendo muitos estímulos, muitas notícias que nos chegam o tempo todo sobre uma cidade violenta, sobre um tsunami, sobre um maremoto, enfim, eventos da natureza, mas que chegam causando grandes tragédias, ou a violência da cidade grande, a violência de algumas regiões periféricas, nosso sistema nervoso também acende uma luzinha de alerta. Então, naturalmente, nós somos dotados desse sistema de autopreservação que funciona e tem o objetivo de evitar que estejamos colocando nossa vida em risco, porque tem algo muito primitivo em nós, e isso é lindo, que protege, que quer garantir a nossa sobrevivência. Isso é biológico. Isso é ancestral e isso é lindo. Então, tem um sistema em nós que quer garantir a nossa sobrevivência, que quer garantir que consigamos viver, ter a nossa experiência, concluir o nosso processo, realizar as coisas inerentes a essa experiência e que é preciso. Então, imagine que esse sistema de sobrevivência também está nos colocando o tempo todo em alerta. E nós, identificados com essa materialidade, nós temos alguns medos, porque, veja só, nós temos a morte, que é um fato, que todos nós vamos morrer,
Nós temos eventos, que é o próprio envelhecimento, né? Que também é uma ameaça. Nós temos o adoecimento, que é inerente a um corpo material em que pode envelhecer ou que pode ter algum desequilíbrio orgânico e isso gerar enfermidades. Então, temos velhice, doença, morte, eventos que representam acidentes de percurso numa cidade grande, né? Estamos no trânsito. Nosso sistema nervoso, ele está ciente de todas essas possibilidades que trazem para a gente um senso de insegurança. Como que vamos experimentar a felicidade em toda a sua totalidade e plenitude se estamos temendo algo? Se temos medo? Se nos sentimos inseguros porque estamos muito relacionados com essa materialidade? Se estamos vivendo uma vida muitas vezes só material? Se podemos perder coisas que conseguimos com muito sacrifício? Tanto coisas materiais, casa, carro, como coisas que estejam relacionadas a adornos do que somos, títulos, né? Ah, eu sou doutora, eu sou mestra, eu sou diretora de uma empresa, eu consegui um bom trabalho, olha, agora eu estou ganhando mais, eu consegui melhorar a casa, eu pintei a casa. Isso tudo vai adornando o nosso sentido de materialidade, assim, isso tudo vai nos fixando na ideia de que somos e materiais meramente. Então, as nossas alegrias, elas estão relacionadas a quando conquistamos coisas materiais. Se estamos somente relacionados ao mundo material, é assim que funciona. Se eu compro o que eu quero, eu estou feliz. Se eu perco o que eu comprei que queria, se alguém me sequestra, me tira isso, se eu perco, eu estou infeliz. O senso de felicidade, a compreensão de felicidade vai ficando restrita a essas coisas palpáveis que são e estão relacionadas à minha ideia de pessoa, à minha ideia de quem eu sou, das coisas que eu tenho e como eu estou me vendo nesse contexto. Se eu quero muito uma promoção no meu emprego e eu consigo essa promoção, eu tô a pessoa mais feliz do mundo. Mas se porventura, um ano depois, me é retirado esse cargo, essa função, eu posso me transformar a pessoa mais triste desse mundo. Então, como vamos experimentar? Como vamos experimentar a felicidade na sua plenitude se estamos submetidos à ideia de que nascemos, se nascemos, vamos morrer, vamos envelhecer, talvez adoecer. Estamos sujeitos a 4 situações que nos trazem instabilidade e tornam precária a nossa ideia de que é possível sustentar uma felicidade no nível real. Então, com isso, os grandes mestres dizem: a felicidade não é deste mundo, porque estamos relacionados à matéria, temos um corpo físico que, pela sua própria natureza, é perecível, e muitos de nós, a grande maioria de nós, vive nesse quadrado de materialidade e, portanto, todas as alegrias estão relacionadas aos ganhos, às coisas agradáveis que podem nos acontecer, e toda infelicidade, toda tristeza e toda frustração, né, vão estar relacionados a
vão estar relacionadas essas infelicidades, essas frustrações ao que eu perder, às coisas desagradáveis que me fazem ficar triste, que me fazem ficar desapontada com a vida. Não dá para ser uma coisa constante, não dá para ser uma coisa consistente. Mas olhe só, isso vai acontecer se realmente a gente levar uma vida inteira somente achando que somos seres materiais e confinando a nossa experiência reencarnatória às experiências relacionadas à materialidade. É claro que não podemos, é claro que é muito difícil que experimentemos nessa vida, estando encarnado, essa plenitude, porque a própria condição de estar nesse planeta materializado nos torna suscetíveis a esses eventos de instabilidade, nascimento, envelhecimento, às vezes adoecimento e morte. No entanto, é aqui, é aqui nesse planeta que a gente pode começar a refinar esse entendimento. Talvez a gente não consiga ter a felicidade absoluta estando encarnado, mas a gente pode começar a treinar a habilidade de trazer para a nossa experiência material uma visão, um treino de habilidade na nossa mente, na nossa forma de enfrentamento, um treino de habilidade no entendimento sobre a vida, treinando essa mente para que a gente possa ir se desapegando um pouco dessa ideia de que só somos seres materiais e, portanto, estou triste se eu não tenho um emprego que eu quero, estou muito feliz se eu conseguir o emprego que eu quero. Tem uma coisa muito interessante que os hindus falam, que para a gente se aproximar um pouco dessa felicidade, que é mais abundante, que é mais espontânea, mesmo estando materializados aqui nessa encarnação, seriam duas palavrinhas, que é viveka, que em sânscrito quer dizer discernimento, e vairagya, que quer dizer desapego. Eu acho isso lindo, porque para a gente se ver enquanto espíritos tendo uma vida material, uma experiência material, é preciso que a gente desenvolva autoconhecimento, é preciso que a gente desenvolva discernimento, a capacidade de discernir, que é viveka. E quando a gente desenvolve discernimento, quando a gente começa a compreender que nós somos uns seres espirituais, se nós somos espirituais também, né? E vamos treinando essa mente através de prática de meditação, através de orações, através de correção, estimulando nossa mente a compreensão da necessidade de treinar habilidades, virtudes, fazendo autocorreções, né? Todo dia de noite antes de dormir, fazendo aquela meditaçãozinha, aquela oração e se perguntando: como foi meu dia hoje? Eu posso fazer o que para me tornar uma pessoa melhor? O que é que eu fiz hoje que amanhã eu não devo repetir? Então, discernimento, viveca, é a capacidade da gente promover reflexões e buscar o autoconhecimento através do treinamento de algumas habilidades. E a meditação, a oração, a leitura de bons livros, o estudo sobre filosofia espiritual é muito importante. E o outro, vairagya, é a capacidade de você não se apegar a essas coisas, não se apegar ao conceito de que você é só material, não se apegar ao conceito de que se você ganha algo que você quer, você está feliz, mas se você perde, você está muito infeliz. Porque tudo que é relacionado à materialidade é impermanente, é perecível.
Então você não tem como segurar nada. Você compra o carro dos seus sonhos, mas você não pode garantir que não vai ser roubado. Você não pode garantir que não vai ter, não vai bater, que não vai, alguém não vai arranhar. Não temos garantias. Você tem um bom emprego em que você se dedica imensamente, mas coisas acontecem e empregos às vezes mudam o tempo todo. Não temos garantias. Tudo relacionado à matéria é impermanente. Portanto, se estivermos assentando a possibilidade de felicidade nessas coisas, saberemos, sabemos e saberemos que é inconstante e pode mudar o tempo todo. O próprio corpo está em transição o tempo todo. Ele vai envelhecendo. O que fazíamos há 30 anos, às vezes não conseguimos fazer da mesma forma agora. Em comparação, o espírito pode se aprimorar. Enquanto o corpo físico vai no caminho de um pequeno declínio, declínio não no sentido pejorativo, mas em transformações que vão preparando esse corpo material para o retorno à origem, a alma vai se emancipando se fizermos o caminho do autoconhecimento. Se fizermos o caminho do autoconhecimento, se treinarmos a habilidade de estimular em nós as virtudes, as tendências positivas, o treino de uma mente equilibrada, se fizermos isso, vai ser possível não experimentar a felicidade em sua totalidade, mas em começar aqui o treino da habilidade em soltar. Imagina se estando aqui no mundo material, a gente começar a poder treinar essa habilidade e escolher o que a gente quer. Olha, eu tenho um corpo físico. Eu sei que esse corpo físico é perecível pela própria constituição. Então eu preciso cuidar. Eu preciso cuidar. Eu preciso cuidar do que eu como, eu preciso cuidar do que eu bebo, eu preciso cuidar das noites de sono, ter qualidade de sono. Eu preciso evitar cólera, eu preciso evitar estresses, eu preciso gerenciar o estresse. Eu preciso criar um roteiro onde eu possa ter paz, onde eu possa desenvolver a habilidade de negociar situações difíceis e eu tenha maturidade espiritual e discernimento para poder transitar por situações difíceis e manter um nível de resiliência satisfatório para que eu esteja me recursando na natureza, através dos meus afetos, dos meus amigos, de um chá que eu vou tomar antes de dormir, de uma oração que eu vou fazer, de uma contemplação a uma flor, a um pássaro. Isso tudo é recurso. E eu preciso aprender a fazer contato com isso. Então, se eu estou me cuidando, se eu compreendo que eu preciso cuidar desse corpo, eu preciso gerenciar o estresse, eu preciso entender a natureza das emoções que me visitam de acordo com as situações. Eu preciso me conhecer se eu faço esse caminho. À medida em que naturalmente o meu corpo vai se preparando para um envelhecimento, eu tenho uma ascensão, exatamente o movimento contrário. A matéria ela vai fazendo esse movimento, mas o espírito ele vai ascendendo através da compreensão de que a vida é muito mais do que a experiência material. Aqui é a chance que temos de treinar essas habilidades. Então, é difícil, né, a gente imaginar que com todas as nossas dificuldades conseguiríamos experimentar essa felicidade total, essa plenitude estando encarnado. É difícil, mas a gente pode começar a treinar aqui. O que seria o ideal? O ideal é que comecemos agora, cuidando do nosso corpo,
cuidando da nossa mente, cuidando das nossas relações, sendo gentis conosco, sendo amorosos conosco, fazendo essa experiência de cuidar de si com gentileza, pensar sobre o que me faz bem, o que não me agrada. Porque é através dessa experiência de se amar, de amar a si mesmo, de ser gentil com si mesmo, que a gente desenvolve a habilidade de amar o próximo, de ser gentil com o próximo. Então, precisamos cultivar virtudes, precisamos viver no presente. Se nossa mente está nos arrastando para o passado, na ruminação do que já passou, e aquilo vai se tornando algo complexo, algo denso, vai nos amarrando lá atrás, a gente não está no presente. Se a gente também está tentando controlar o futuro, a gente não está no presente. Praticar vairagya, praticar desapego, através da redução dos desejos. Redução dos desejos. Eu posso ter desejos, está tudo bem, mas que desejos são esses que estão me movendo? Eu posso fazer e me empenhar para ser uma pessoa melhor. Eu quero desejar aprender a gerenciar meu estresse. Eu quero desejar me tornar uma pessoa melhor, então eu vou me empenhar, eu vou colocar minha atenção e minha intenção, porque eu preciso me transformar numa pessoa melhor. Vai ser bom para mim, vai ser bom para o planeta. As coisas mudam ao meu entorno quando eu me torno uma pessoa que tem uma compreensão apurada sobre os meus processos. Então, a felicidade começa aqui o treino. Eu não vou experimentar aqui essa completude, a completude dessa felicidade, mas eu posso começar o treinamento aqui, não achando que eu sou só um ser material, não reduzindo minhas expectativas a somente ganhos materiais. Entendendo que como espírito eu tenho uma liberdade, eu sou imperecível. Quando nós estamos unicamente direcionados e identificados com essa materialidade, tudo é muito assustador, porque é tudo impermanente, porque não tem consistência. As coisas não têm segurança. Eu não tenho como segurar essas coisas e garantir que eu vou viver 100 anos e não vou envelhecer, e não vou adoecer. Não existe isso. Por mais que eu me cuide, por mais que eu faça exercício, por mais que eu tenha uma dieta equilibrada, por mais que eu tenha consciência corporal, por mais que eu gerencie meu estresse, eu sou um ser somático, eu sinto coisas, eu estou envolvida no coletivo. Apesar de cuidar do meu individual, eu estou no coletivo, eu faço parte do coletivo. Então, eu estou submetida às leis da materialidade. Então, é lógico que eu vou envelhecer. É lógico que meus cabelos estão ficando brancos, já estão quase completamente brancos. É lógico que a minha pele tem mais expressão do que tinha 20 anos atrás. Eu não tenho como frear o tempo, porque eu estou no corpo material. E tudo inerente a essa materialidade é impermanente, é perecível. Então, se eu estou achando que toda a minha alegria é fruto de coisas que estão unicamente envolvidas com essa percepção material, é claro que eu não tenho como segurar isso. É claro que eu posso perder. E eu sei que eu posso. Por isso, o nosso sistema vive em eterna vigília. Por isso que quando a gente vai dormir, a gente não entra em sono profundo muitas vezes. Porque o sistema nervoso está segurando, está sustentando, não relaxa. Porque eu ouvi um barulho, porque eu ouvi uma matéria de tiroteio,
porque eu vi que tinha uma rua escura e a menina foi assaltada. Imagina, é assim que nosso sistema está. Nosso sistema nervoso está em prontidão, esperando pelo pior. Se a gente não cria hábito de meditação, se a gente não cria hábito de estar no presente vai me tirar do passado, daquela notícia que eu escutei de tragédia, e também vai me tirar do futuro, onde eu já começo a projetar essa tragédia lá no futuro. Estar no presente é eu trazer a minha consciência e dizer assim: eu estou em segurança agora, eu estou em segurança. Eu não posso ficar ruminando o passado. Eu não posso ficar projetando o futuro. Eu preciso estar inteira aqui no presente. E quando a gente começa a fazer prática de meditação, prática de oração, prática de treino de habilidade em estar no presente, isso faz com que possamos sofrer menos. Isso faz com que tenhamos menos transtornos por ansiedade. E quando lembramos que somos espírito, eita, aí tudo muda. Porque aí a gente começa a ver o nosso lado imperecível, o nosso lado eterno. Somos almas. Mesmo que o corpo pereça, mesmo que eu desencarne, meu espírito, a minha consciência, segue pulsante. Se nós acreditamos nisso, é preciso que nossa atenção saia somente do nosso estado material. Porque toda vez que eu estou unicamente conectada à minha condição material, eu estou intensificando medos. Eu estou intensificando a possibilidade de perder coisas, inclusive formas. Eu estou intensificando a minha vulnerabilidade, porque o material é vulnerável pela própria natureza dele. E se eu quero trabalhar em mim a potencialidade de ser impermanente, de ser permanente, de ser imperecível e imortal, eu preciso lembrar que sou espírito. E quando eu começo a viver uma vida mais conectada a essa lembrança, que vai me trazer um senso de realidade diária de que eu sou espírito, e eu posso me dizer isso diariamente, calma, Rosana, isso vai passar, você é espírito. Eu ganho uma potência para grandes enfrentamentos. E o que é que acontece? Eu vou desenvolvendo uma resiliência que as coisas não vão me afetar tanto. A gente pode até baquear, a gente pode até se ressentir, mas a capacidade de tomada, de volta de consciência é maior. Porque como espírito, eu sou imortal. E me conectar à ideia de que sou espírito, me lembrar disso, faz com que eu me sinta mais forte, faz com que eu me sinta mais resiliente e faz com que eu me sinta mais capacitada para ter mais adaptabilidade às situações, maior resiliência e mais capacidade de superação. Então, uma felicidade não é deste mundo no sentido total, não, porque aqui, como seres também materiais, nós estamos sujeitos à vulnerabilidade e à impermanência que são inerentes à condição da nossa materialidade. Mas quando eu me lembro diariamente que, para além desse corpo material, eu sou um ser espiritual e, portanto, imortal, eu trago para a minha experiência alguns elementos importantes que são me lembrar que eu sou um ser espiritual, prática de meditação para que eu treine essa mente, para que ela saia dessa condição de estar presa a essa materialidade e se expanda em direção ao entendimento de que somos também espirituais. Eu cultivo virtudes porque eu preciso de um treino de habilidade em cultivar virtudes para não ficar presa na ideia que só sou material. Vou viver no presente e vou me conectar a Deus. Conectar essa espiritualidade é estar conectada a Deus. Lembrando que eu tenho a proteção do meu Pai. Então,
Nós não vamos ter a felicidade de uma forma completa, mas o chamado é para que comecemos a treinar essa habilidade aqui, aqui, encarnado. É a melhor oportunidade que temos para começar a trabalhar essa habilidade de lembrarmos que somos seres espirituais. Portanto, sairmos dessa roda de sofrimento que nos aprisiona à condição de sermos meramente materiais, de unicamente físicos, lembrando da nossa espiritualidade e treinando para que quando cheguemos lá, no plano espiritual, já estejamos mais ou menos habilitados à nossa experiência espiritual. Tenhamos uma boa noite. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês e convido para o nosso fechamento, no encerramento do encontro, pedindo que nesse momento possamos acalmar um pouco mais a nossa mente, sentindo que estamos nos conectando com a nossa espiritualidade, com o nosso senso de imortalidade, com a nossa responsabilidade enquanto seres sencientes, para que possamos aproveitar nessa encarnação esse grande aprendizado, para que nos lembremos da nossa potencialidade enquanto espíritos e façamos o nosso caminho, a nossa trajetória, a nossa jornada em direção à emancipação da nossa consciência. Vamos trazer as mãos unidas em Pranam e vamos encerrar o encontro de hoje dizendo Om Shanti. Muita paz, muita paz, muita paz. E muito obrigada e até o nosso próximo encontro. Até lá.